paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Iremos começar o culto nessa madrugada, 00h20. Em 2 Reis, capítulo 2, Elias é levado ao céu num carro de fogo. 00h20, vamos lá. Nessa data de hoje, que é 13/11/2025, quinta-feira, novembro, vamos lá, hein? Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor Jeová de levar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gigal, e disse ele a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Viva o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Assim fora Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor Jeová hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça. E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. Assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse também: Eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Viva o Senhor e viva a tua alma, que te não deixarei. Assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas de longe, pararam defronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram bem seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando, e falando eis que um carro de fogo com um cavalo de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Eliseu, sucessor de Elias, o que vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e travando dos seus vestidos, os rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias que lhe caíra, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias que lhe caíra, e feriu as águas. E disse: Onde está o Senhor Jeová de Israel? Onde está o Senhor Jeová de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte de Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro, e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe: Eis que com teu servo há 50 homens valentes. Ora, deixa-os ir para buscar o teu Senhor. Pode ser que o levasse o espírito do Senhor Jeová e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse: Não os envieis. Mas eles apertaram com ele até se enfastiar. E disse-lhe: Enviai. Enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias, porém não acharam. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó, e disse-lhe: Eu não vos disse que não fosse. E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele. E disse: Assim diz o Senhor Jeová: Sararei estas águas. Não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, uns rapazes pequenos saíram da cidade, zombavam dele e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe, calvo. E virando-se ele para trás, os viu, os amaldiçoou no nome do Senhor Jeová. Então 2 russas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles pequenos. E foi-se dali para o monte Carmelo, e dali voltou para Samaria.
Nós aprendeu, Elias é levado ao céu num carro de fogo. E nós aprendeu Eliseu, o sucessor de Elias. Por isso que eu falo, pessoa viva com corpo e sangue e osso entra lá em cima, entra, Elias entrou. Então não é só a alma que entra lá em cima não, tá? Vamos agradecer, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto em 2 Reis, capítulo 2, nessa data desta madrugada 12/11/2025, quinta-feira, mês de novembro. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé, e também os dizimistas e ofertantes dessa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.